Tudo que você orou aqui, Ele ouviu. Tudo que você orou, chegou diante dEle. Então creia na vitória, creia nos milagres, creia na salvação. Exerça mesmo, de fato e de verdade, a sua fé verdadeira. E o que seria uma fé verdadeira, não é? Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É sobre esta fé que nós vamos falar hoje. Uma fé que agrada a Deus, uma fé bíblica, né? Uma verdadeira fé. Mas, enquanto eu preparava essa mensagem, me veio uma música à mente que fala sobre fé. E me lembrou quem eu fui, né? Na verdade, eu ainda arrisco, assim, como compositor, né? Muitos sabem do meu testemunho, sabem o que eu vivi antes da conversão, qual era a minha profissão. E eu venho da música, né? Foram 16 anos de carreira musical, até que Deus me pediu isso, né? E eu entreguei a Ele. Mas eu também escrevia, eu era compositor junto com meu irmão, junto com um grupo de compositores que continuam compondo músicas para artistas. Eu me lembro que quando nós íamos compor, existia uma preocupação com a melodia, uma melodia que agradasse, que comovesse, né? São estratégias para compor. E aí a gente também se preocupava com o conteúdo da música. A gente pensava numa história, muito era do que realmente a gente experienciava, né? E aí vinha uma parte que era a preocupação maior da música, que era o refrão. O refrão, a gente tem ele como algo que, assim, vamos fazer um refrão. Vamos fazer ele repetido, dentro da melodia legal, que a pessoa vai ouvir, não vai esquecer mais da música. Um refrão chiclete, né, que as pessoas falam, essa música é chiclete, fica na minha cabeça. E eu lembrei que era assim que funcionava. E me veio uma música à mente, que não é um louvor, tá, pessoal? Não se escandalize com o pastor. Mas me veio uma música à mente que falava sobre fé. E era de uma banda dos anos 90. Se você não quiser revelar a sua idade, fique tranquilo, não precisa falar que você conhece. De uma banda que chama, né, Paralamas do Sucesso. Uma música que era bem conhecida. E ela falava sobre fé. Na verdade, a música Alagados dessa banda fala sobre um problema social ali no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro. Ela acaba por abordar a desigualdade, né? O problema das favelas, o problema da falta de assistência ao menos favorecido e também da urbanização. A música falava disso, porque no período que ela foi escrita, no Rio de Janeiro fizeram urbanizações em lugares onde o mar chegava, e o mar chega, tá? Em alguns momentos, pode parecer que não, mas ele avança, e ali ele causava destruição para as pessoas. Então, essa banda faz essa música bem polêmica, e todos cantavam ela sem saber que estava cantando uma crítica social. Porém, chega o refrão da música, falava, esse refrão é a parte que mais repete na música. E eu lembro, eu ouvi a música. E o refrão, bem pequenininho, que ficava sendo repetido, dizia assim, a arte de viver da fé, mas não se sabe. Aí, tá vendo? Não se escandalize, irmão, é música. Essa música não tem nada de ruim. Ela fala a verdade, olha que legal. A arte de viver da fé, só não se sabe de fé em quê. O compositor dessa música, ele estava até enaltecendo um povo que sofre, um povo que é explorado pelo governo, um povo que não tem assistência. Mas aí existe nele o quê? A arte de viver da fé. Só que aí vem o quê? Só não se sabe de fé em quê. E assim mesmo, o povo brasileiro, ainda mais nós ocidentais, ainda mais os brasileiros, existe muita miscigenação, né? Existe muito sincretismo religioso. Por exemplo, você tem a sua fé e tem uma pessoa que vai falar, mas eu creio diferente. O outro fala, eu creio em Jesus, mas também eu acredito muito em algumas filosofias orientais, que eu tenho que colocar minha cama apontando a cabeceira para lá, a porta tem que construir para o sol. Umas coisas assim, mas eu creio em Jesus também. E você vai vendo que cada um tem um tipo de fé. É isso que essa música está falando. A arte de viver da fé, um povo que sofre, mas tem fé, mas não se sabe em que crê.
De repente ele pede uma coisa, está com necessidade no casamento, ele vai lá e pede para a divindade que vai abençoar o casamento. Ele vai para a estrada, ele vai para aquela que abençoa o caminho da estrada. Ele precisa de chuva para a terra, ele vai orar para aquele que, ou rezar para aquele, ou pedir, clamar para aquele que vai abençoar. Daí um pouco é tanta tribulação que a pessoa passa que ela pede para um diferente. Então não se sabe fé em quê, ou em quem. Só que isso não é um problema de hoje. Aí é que está, na Escritura, escrita aí há 4.000 anos, o Antigo, e 2.000 anos, o Novo. Olha só quanto tempo. Contextos diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas a essência humana é a mesma. A questão é que essa arte de viver da fé, só não se sabe de fé em quê, é uma realidade em meio à população que desconhece o autor da fé, que desconhece o verdadeiro sentido de fé. E isso leva muitos a explorarem a fé. E leva muitos também a serem explorados. Naquela ganância humana mesmo, que nós temos em nossa carne isso. É apresentada uma fé onde você acredita e tem algo em troca, e as pessoas vão. Então existe o explorador e existe aquele que também é explorado, e a gente vive tudo isso. Mas isso é um problema antigo, porque quando Deus decide se revelar à sua criação, no Antigo Testamento, já existia um contexto de idolatria. A esposa de Abraão tinha com ela ídolos. O povo que ficou 400 anos aprisionado e se esqueceu do Deus verdadeiro, do único Deus, quando vai para o deserto, eles vão cheio de ídolos. Então quando Deus decide se revelar, já existia esse conceito. Eu vou para o Deus da fertilidade, faço um sacrifício. Eu vou para Moloque, faço um sacrifício humano, principalmente o meu filho, para que eu tenha coisas. Era assim, quando Deus decide se revelar. As pessoas já tinham os seus ídolos. E aqui é onde nós identificamos uma fé que não é verdadeira. Para a gente saber o que é verdadeiro, temos que descobrir o falso. E o contrário de fé não seria nem o próprio ateísmo. O contrário de fé é idolatria. Se aproximar de uma divindade ou de algo que você vai ter alguma coisa em troca não é fé. É idolatria. Por isso que às vezes nós idolatramos até o nosso Deus, que não é correto. Nós nos aproximamos dele quando precisamos de algo. Quando temos algo, nos esquecemos dele. Então não é uma vida de fé, é uma vida de idolatria. Esse é o contrário de fé. E precisamos olhar para as Escrituras ainda mais para compreender o que é uma fé verdadeira. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, não sei se vocês sabiam, mas no Antigo Testamento não existe a palavra fé, como nós conhecemos. Existe uma ocorrência do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, que ele diz um versículo que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, quando ele fala sobre fé. Paulo cita então Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. Só que ali quando Abacuque diz esse versículo, no hebraico a palavra fé aqui é emuná. E emuná, em 49% das ocorrências desta palavra no Antigo Testamento, se trata de fidelidade. Então, na verdade, Abacuque está dizendo: o justo viverá pela fidelidade. Então, o conceito de fé primário no Antigo Testamento era um conceito de um Deus fiel. Eu não ando crendo, acreditando em Deus. Não, Ele é fiel. Esse é o meu relacionamento com Deus. Ele é um Deus fiel, por isso eu sou fiel a Ele. Então, a fé no seu sentido primário é assim: como eu não ser fiel a um Deus tão bom, a um Deus tão amoroso, a um Deus cheio de graça, um Deus que busca aquele que está perdido, um Deus que se revela a um povo oprimido, que é a coluna de fogo, que é a nuvem protetora durante o dia, que as roupas não se desbastam, que os chinelos não se desbastam, os calçados não se desbastam, um Deus que faz cair maná do céu. Como não ser fiel a um Deus assim? Por isso, Abacuque diz que o justo viverá pela sua fidelidade. Então não é crer, eu acredito, eu desacredito das coisas, e aí a gente acaba atribuindo isso a Deus. Quando a coisa está boa, eu creio em Deus. Quando ela está ruim, eu questiono Deus.
Não, o conceito primário é fidelidade. E aí quando o idioma muda, os impérios mudam, a cultura muda. O Império Grego, com Alexandre o Grande, domina toda a região do Oriente Próximo, Oriente Médio, e se expande. Eles mandam, eles dão uma ordem para que a tradição vai dizer 72 escribas, tradutores da Bíblia, judeus, traduzissem para o grego. E quando traduz para o grego, a fé muda de emuná para a palavra grega pistel, que é crer, que é acreditar. Sim, fé também é isso. Mas a cultura grega, ela pega uma palavra que atende vários significados. Quando essa tradução chamada Septuaginta acontece, do hebraico para o grego, a palavra profeta, por exemplo, que na nossa tradução, que vem dessa Septuaginta, nós temos para profeta aquele que fala o que vai acontecer, aquele que revela, aquele que adivinha. Para o hebreu eram 3 nomes. Era Nabi, para profeta, Roé ou Rosé, para aquele que adivinha. E quando vai para o grego, tudo vira profeta. Então, só para vocês compreenderem a cultura grega como que era. Logo, fé muda também. E essa palavra fé, no Novo Testamento, nos Evangelhos e as cartas e Apocalipse, ela vai estar presente. Muito mais do que no Antigo, já nesse conceito de crer. E no Evangelho de Lucas, que é o que nós vamos ler hoje, Lucas escreve esse evangelho por volta de 63 depois de Cristo, direcionado a um homem chamado Teófilo, muito importante, para que ele pudesse promover a expansão do evangelho. Isso provavelmente aconteceu, tá? E o evangelho de Lucas tem algo diferente. Ele relata a verdade sobre o que Jesus realizou e ele tem um foco. Ele se preocupa em explicar a história da salvação. Então no evangelho de Lucas vão ter várias histórias de salvação. A história da mulher do fluxo de sangue, a própria parábola que só tem no Evangelho de Lucas do filho pródigo, fala sobre uma salvação também de um filho que retorna, a salvação de Zaqueu, que é o que nós vamos ler hoje, e esse é o foco do evangelista Lucas. Em meio à história de salvação, sempre existe uma referência de fé, ela está entrelaçada, e também existe uma resposta de Deus a essa fé verdadeira. Onde também notamos, na história de salvação, arrependimento. São coisas que são notadas. E a história de Jesus e Zaqueu, ela pode aferir a nossa fé. É um termômetro que vai aferir se a nossa fé tem sido verdadeira ou não. Então abra aí sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Senhor. Nunca merecemos o teu amor, e nunca mereceremos, porque somos pecadores, somos carentes da tua misericórdia, mas o Senhor nos amou, o Senhor decidiu se revelar pessoalmente por meio do Filho, e colocá-lo em uma cruz
para nos salvar. E hoje nós queremos compreender como exercermos uma fé que te agrade, uma fé verdadeira, uma fé genuína. O que é isso, Pai? Mostra para nós, por meio da Tua palavra. Queremos aprender, queremos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Uma fé verdadeira, primeiramente, quando nós exercemos, ela nos leva à revelação. Mas não aquela revelação que infelizmente algumas pessoas ficam atrás, sem confiar em Deus. Que quem vai atrás de adivinhações, não é revelação, é adivinhações. Vou explicar o porquê. Ela vai atrás de saber o que Deus tem para ela antes da hora. Então, aqui já é falta de fé. E uma fé verdadeira nos leva a essa revelação. E revelação, biblicamente falando, teologicamente falando, existem 3 formas. O primeiro tipo de revelação é a revelação por meio das coisas criadas por Deus. Essa é a revelação geral. Então, em tudo que você vê, quando você para olhar para o alto, que está cada vez mais difícil, quando você para olhar a natureza e perceber como ela se movimenta, você fala: Deus é fiel e Ele é perfeito. Então essa é a revelação geral. A segunda revelação é a revelação viva, onde Deus se revela por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. E a revelação, que é a revelação especial, que é por meio da palavra. Mas esta revelação, para nós é por meio da palavra, mas para Zaqueu, esta revelação foi viva. Foi com o próprio Deus encarnado se apresentando a ele. E o versículo 1 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que é um publicano? O que era um publicano? Era um coletor de impostos a serviço de Roma, o império em vigor naquele tempo. Só que Zaqueu não era um simples coletor de impostos, ele era o chefe da coletoria. Por isso ele era um homem muito rico. Se um coletor já era de propriedades, um chefe então, né, é como aquele cara que faz uma pirâmide, né? Ele pega um trabalho, delega para os outros e aí os outros trabalham para ele e vai assim. O que acontece aqui no período do Império Romano, eles leiloavam esse trabalho. Quem dava o maior lance seria o chefe da coletoria. E funcionava da seguinte forma: Roma estipulava uma quantia, por exemplo, 15% do salário do cidadão de Jerusalém ou de Judá, da região de Judá, tem que ser devolvido para Roma. Esse é o imposto. E o coletor, ele tinha que jogar em cima disso para ele ganhar. A fortuna de Zaqueu veio da exploração do próprio povo. Veio da extorsão. E no versículo 3 nós percebemos que Zaqueu sabia de Jesus. Porque quando ele ouve, quando ele percebe que Jesus estava vindo, ele deseja ver quem é Jesus. Ele sabia da fama de Jesus ser amigo de pecadores, de Jesus se assentar à mesa e comer com pecadores, com publicanos como ele, que era considerado impuro para o próprio povo. Era traição para o povo judeu, da mesma fé, da mesma nação, da mesma cultura, da mesma religião, trabalhar para Roma. Eles olhavam e consideravam assim: impuro, não é da mesma fé, não pode andar conosco, e corria risco de morte, corria risco de ser agredido. Por isso o coletor de impostos andava com segurança. Até mesmo romanos andavam com eles para protegê-los. Só que Zaqueu sabia: vem ali aquele que não olha para isso. Zaqueu sabia: vem ali aquele que não é como os fariseus que querem me matar quando me veem. Não é como o religioso que me exclui. Mas vem aí aquele que se assenta na mesa com pecadores. Isso fez com que Zaqueu então corresse e desejasse ver Jesus. E o que levou Zaqueu a procurar Jesus foi o fato dele ter caído em si, que mesmo que ele tivesse tudo, lhe faltava algo. Lhe faltava tudo. Não faltava uma coisinha pequena, faltava-lhe Jesus.
E faltar Jesus em uma vida é faltar tudo. Faltar o Senhor de todas as coisas, o que governa todas as coisas, e que nos ama e que deseja governar sobre nossas vidas, falta tudo. E Zaqueu percebeu isso. Isso fez com que ele fosse atrás de Jesus, porque lhe faltava tudo. Zaqueu sabia que Jesus não se importaria com o que ele faz, mas sim com quem ele é. Esse é o nosso Jesus. Zaqueu sabia que Jesus era a resposta, por isso queria vê-lo. Aqui a palavra grega para ver, Zaqueu desejou ver Jesus. A palavra é um termo grego que significa visitar. Então Zaqueu queria estar com Jesus, ele queria perceber, mas o significado que mais me chamou a atenção nesse verbo é experienciar. Então Zaqueu, quando sabe de Jesus, ele deseja ter uma experiência com ele. Ele desejou experienciar quem é esse que olha com outros olhos para um pecador como eu. Aí é que está. Quando nós temos no nosso coração o desejo de visitar Jesus, ele percebe. Sabia disso? O filho pródigo, quando estava no lamaçal, quando resolveu voltar para a casa do pai, ele até ensaia o que ele vai falar para o pai. Mas lá está escrito que quando o pai o vê com a intenção de voltar, o pai é que corre atrás e o abraça. Esse é o nosso Jesus. Zaqueu descobriu isso. E assim é Jesus. O próprio Jesus é quem nos visita quando nós desejamos experienciá-lo. É Ele quem vem e nos envolve na maior experiência que nós podemos ter e continuar tendo. Só que em volta de Jesus havia uma multidão. Quem era essa multidão? Sem dúvidas, os que odiavam Zaqueu. Os que não queriam nem ver um publicano, porque eles agiam com raiva. Essa era a multidão que estava em volta de Jesus. Era uma barreira, só que Zaqueu não se importou com o risco que ele iria correr. Atitude de uma fé verdadeira. Ele não olha para os riscos quando ele decide se aproximar de Jesus. No versículo 4 nós vemos mais uma atitude que confirma uma verdadeira fé. Ele corre na frente. Ele sabe quem está vindo, ele não quer perder tempo, ele sabe que ele não pode nem passar perto da multidão. Então ele corre na frente e sobe um sicômoro, uma figueira que dá figos inferiores, por isso ela é menor, mais baixa, tem os troncos mais fortes e fácil de ser escalada. Porque Zaqueu era baixinho, acho que até para subir uma árvore ele teria dificuldades. Então ele sobe nessa que é uma árvore que o favorecia, uma árvore comum do Oriente Médio, o sicômoro. E o que levou Zaqueu a agir diferente da multidão? O que levou ele a agir diferente? O que levou Zaqueu a se esforçar, além do que ele poderia para ver Jesus, era o fato dele ter caído em si. Era o fato dele saber que toda a riqueza que ele tinha era muito pequena, perto daquele que estava passando. Quando a gente, assim como Zaqueu, cai em si, quando nós compreendemos quem é o Senhor, quando nós compreendemos quem é esse que nos ama, quem é esse que deseja continuar nos amando, continuar nos santificando, continuar nos purificando, nós olhamos para o que está em volta e entendemos que tudo é nada perto dele. Por isso eu quero dizer que você hoje não veio aqui por acaso. Você pode até pensar que veio porque você quis. Sim, houve uma decisão de você estar aqui louvando a Deus, ouvindo a palavra. Mas essa decisão, quem fez você ter, esse desejo, quem fez você ter, foi o próprio Deus. Ele é soberano e Ele te trouxe aqui. Ele te fez escolher estar aqui, louvando o nome dEle, conhecendo a Ele, recebendo dEle, entregando a Ele, entendendo e ouvindo e compreendendo a palavra. Ele é soberano, Ele tem domínio sobre sua vida, não sei se você sabe disso.
Queira para o seu sim, queira para o seu não. Talvez você pensou, se eu for à igreja hoje, eu preciso ir, para que tudo vá bem durante a minha semana, né? Eu preciso estar na igreja hoje, porque o Mini oferece coisas legais para os meus filhos, e eles sentem tão bem, faz tão bem. Aí eu fico sentado ali, a música é legal, o clima é legal, as pessoas são legais. Você não veio aqui por causa disso. Você veio aqui porque Jesus deseja fazer parte da sua vida por completo. Você veio aqui hoje porque Deus te trouxe aqui para que haja uma transformação, que esse seja o dia, venha a ser o dia mais importante, o dia da sua decisão. É para isso que Jesus te chamou aqui, para conhecê-lo. Você veio aqui na verdade porque deseja conhecer, porque falta algo algo aí. Falta o autor e o consumador da nossa fé. Falta aquele que deseja sempre se aproximar e abraçar aquele que reconhece que precisa dele e que sem ele não é nada. E uma fé verdadeira, essa fé que hoje você está aí, está queimando no seu coração, de viver com esse autor e consumador da fé, com esse que se entregou por nós, esse desejo é uma fé verdadeira, e uma fé verdadeira é reconhecida por Jesus. Sabe por quê? Vocês vão compreender. Olha o versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aqui, nas nossas traduções, está escrito que Jesus olhou para cima, para que a gente possa compreender melhor. Mas no texto grego, o verbo indica uma ação que não terminou, não se sabe onde terminou, não se sabe onde começou. Então a tradução aqui seria: e Jesus olhando para cima. Significa que Jesus não olhou quando chegou próximo, mas ele já vinha olhando, porque em sua onisciência ele percebeu que ali tinha alguém que desejava conhecê-lo. Jesus já vinha preocupado com quem estava ali, aguardando ele passar. Ele sabia que Zaqueu desejava. Zaqueu, então, aqui nós podemos ver que ele agiu além do trivial, fora do comum. Zaqueu se destacou. Ele se colocou numa posição de alguém que deseja uma resposta diante de Jesus. Ele se colocou acima da multidão. E preste atenção, Jesus sempre foi em direção daqueles que faziam algo a mais no exercício da fé. Jesus sempre foi na direção daqueles que rompem a bolha da multidão. E ele realiza e realiza maravilhas fora da multidão. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue. Assim como Zaqueu, ela também corria risco de ser morta, sabia? Por causa dela estar com fluxo de sangue. Na lei judaica, uma mulher que se apresentasse diante de pessoas dessa forma, deveria ter uma penalidade, e era a morte. Porque ela era considerada impura nesses dias. Mas ela estava assim há 12 anos. E ela rompe a barreira, a bolha da multidão, e toca em Jesus. Jesus diz: para, de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Quem me tocou? Quem me tocou? E aquela mulher então é curada naquele mesmo instante, e ali houve salvação. Quando aqueles 4 amigos levam o tetraplégico, e a multidão está em volta de Jesus, eles rompem a bolha da multidão, pela fé que eles tinham no Senhor. Uma fé verdadeira. Então eles sobem a um telhado onde Jesus está ensinando, tiram ali as telhas e cai, não, senão o homem ia dar ruim para ele. Eles colocam devagar o homem na frente de Jesus. E Jesus diz aqui para aquele homem: seus pecados estão perdoados. E para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Houve cura, houve salvação, houve poder, porque alguém rompeu essa bolha da multidão. Então o que Jesus está dizendo hoje para você, é que você repita esses personagens, repita essa história, rompa a bolha da multidão. Talvez a multidão em qual você está inserido, tem fé em Jesus de várias formas. Eu acredito que Jesus é um Jesus paz e amor. Nossa, Jesus é tão bom. O problema são os seguidores dele. Já ouvi, tem até um filósofo aí que fala isso e as pessoas ficam repetindo. Tem pessoas que vão acreditar que Jesus foi um bom homem, ou foi um profeta. Não, mas ele não é o Salvador. Não, mas ele não é o caminho, a verdade e a vida.
Então a gente precisa compreender que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos romper a multidão para compreender isso. Talvez a multidão que você está inserido é a que vai julgar você por você ter a fé em Cristo. Talvez a multidão, a bolha da multidão que está ali em você, ela está te oferecendo benefícios, coisas legais, coisas bacanas, e você não quer romper ali porque está tudo gostoso, está tudo legal. Agora, se você sabia que tem bolha da multidão para quem já confessou Jesus como Senhor? É a bolha da sociedade. A sociedade que mais se destaca, aqueles bem-sucedidos. Aí aqueles bem-sucedidos têm alguns costumes. Eles gostam de, vai na Bíblia, beber uma bebida alcoólica não é pecado. Então, porque está falando aqui. E aí começa uma prática que vai separando o crente de Deus. Começa uma prática, porque assim, não existe quantidade. Hoje, qualquer bebida alcoólica que você consome, ela influencia o seu raciocínio. E Paulo fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Paulo não está falando de emoção aqui. O nosso lugar de conexão com Deus é aqui. E quando eu escolho colocar aqui, que seja para relaxar, recreativo, legal, porque as pessoas fazem, é um jeito de socializar, continua socializando com o mundo, para ver se você vai conseguir socializar com Deus. Continua. Essa é uma das bolhas que tem, o crente está lá dentro, está tão legal, está tão gostoso, eu não conheço quem é assim e é espiritual, não conheço. Talvez a bolha que está te prendendo são práticas que você está negociando, e está te afastando de Deus cada vez mais. Zaqueu agiu diferente. Zaqueu se posicionou de uma forma diferente de todos, rompendo as bolhas. Hoje, para a gente ver Jesus, o caminho é inverso. Não é mais subir, mas é descer. Experienciar Jesus hoje é se curvar. É se curvar. Você não lê a Bíblia assim? Não conheço. Se curve para ouvir Deus falar com você. Se curve um pouco mais e vai para o chão, joelho no chão. Pela manhã. Vai ser grato, vai antes que você tenha que ir por coisas que você tem que pedir por livramentos, seja grato. Experienciar Jesus é enquanto nós o reverenciamos, nos prostramos como pecadores que somos, carentes da graça dEle, carentes da misericórdia dEle, e é o contrário, nós temos que descer para o lugar mais alto que nós podemos chegar, aos pés de Jesus. Jesus diz a Zaqueu: desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus dá uma ordem a Zaqueu. E aqui a tradução literal mesmo do texto grego é, Jesus diz, é necessário que eu me hospede em sua casa. Aqui a palavra ficar, ela tem mais ocorrências quando diz hospedar. E aí a palavra, ela indica viver. Ela também significa existir. O que Jesus estava dizendo para Zaqueu é: ei Zaqueu, desça depressa, eu quero existir hoje na sua casa. Eu quero ser o Senhor, não só da sua vida, mas da sua casa. Jesus não disse para Zaqueu: ei Zaqueu, desça depressa, que hoje eu quero existir em você. Olha só que interessante, eu quero existir na sua casa. Por meio da sua fé, Zaqueu, eu vou entrar lá, e você e sua casa será salvo. Esse é o Jesus. Tem como negociar um Jesus desse? Que se entrega por nós, se martiriza por nós, ressuscita, vencendo a morte por nós. Esse Jesus que olha e fala: ei, você que tem essa fé verdadeira em mim, eu vou mudar não só a sua vida, mas toda a sua família. É esse Jesus que nós estamos falando aqui.
Aqui, quando ele diz casa, não é estrutura, telhados e paredes. O termo utilizado por Jesus é oikos, que significa convivência, círculo de convivência, família mesmo. Ele quer mudar as gerações daquele que tem uma fé verdadeira nele. A questão é que quando um homem se convertia, a família toda o seguia. Eu arrisco a dizer que Deus dá mais responsabilidades para o homem, muito mais do que para a mulher. E eu peço às esposas que não deem cotoveladas agora aí no seu marido, mas a responsabilidade maior no casamento, homem, bata no peito e diga assim: é minha. Eu que vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu é que vou abrir esse livro sagrado na minha casa. Sou eu quem vai conduzir as orações na hora da refeição, a oração pelos meus filhos. Quando Deus se revela ao seu povo, ele faz uma aliança com Abraão, que era a aliança. O que simbolizava essa aliança era a circuncisão. Todos sabem o que é circuncisão, né? Se alguém não souber, aí levanta a mão que eu explico, rapidinho. Alguém sabe o que não é, o que é circuncisão? Não sabe, ok? Todos sabem, né? Tá, circuncisão é o seguinte: quando Deus se revela ao homem, existia um símbolo da aliança, que era uma espécie de cirurgia, um corte no prepúcio do pênis. Aquela cirurgia que hoje a gente conhece por fimose, né? Aquela cirurgia que é comum, os filhos a gente faz nos meninos, né? Muitos homens fazem, ok, é isso. Isso era circuncisão. Agora eu falo, mulher faz circuncisão? Não tem. A questão é que um homem temente a Deus, um homem que fazia parte dessa aliança, que provava sua fé, a mulher o seguia, a família o seguia, porque ela tinha dentro de casa um homem segundo o coração de Deus. Isso não mudou, queridos. A responsabilidade é nossa, de sermos o provedor, o sacerdote, aquele que vai amar e cuidar das nossas famílias, que não vai deixar que o emprego, a necessidade de uma promoção, a busca por uma loucura, por uma estabilidade social, venha prejudicar o tempo com os filhos, para que não venhamos ouvir dos nossos filhos lá na frente depois: o Senhor me trocou lá no passado pelo trabalho, agora o Senhor me quer me cobrar do quê? Quantas histórias nós temos ouvido disso? Não! A responsabilidade é nossa. E Jesus, olhando para Zaqueu, sabia disso. Zaqueu, sua fé é verdadeira, a sua casa, eu quero ir lá, é a sua casa, é a sua esposa, é seus filhos. Tudo vai mudar por causa que eu vou entrar aí. Esse é o nosso Jesus. E existe uma música que foi muito tocada. Essa é louvor, tá, gente? Vou falar um pouco de louvor também, né? Do cantor Regis Danese. Para mim, é uma das letras mais teológicas e verdadeiras que eu já ouvi. E popularmente ela estourou, as pessoas cantavam e talvez não prestavam atenção no que ele falava, mas olha o que ele dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Meu bem maior, faz um milagre em mim. É isso. Mexe com a minha estrutura, mexe com aquilo que eu estou amparando a minha vida, que eu estou acreditando que essa é a razão de eu viver. Mexe, quebra, deixa em ruínas, faz tudo novo. Porque o Senhor é o meu bem maior. Não existe ouro, prata, riquezas, sucesso empresarial, nada mais importante do que o Senhor. E hoje, Jesus deseja fazer isso no seu coração. Essa é a maior resposta que nós podemos ter de Deus. Jesus entrar e fazer toda a transformação que a gente precisa. No versículo 6 ele diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Rapidez em estar com Jesus, não trocar, não pensar: não, Jesus, está querendo ir na minha casa? Deixa eu ver se eu tenho uma agenda para o Senhor. Talvez o Flamengo e o Atlético é mais importante. Não é? Ah, não, talvez o meu encontro, né, com os amigos é mais importante. Não, rapidez e alegria, é o que está escrito aqui. Isso confirma uma fé verdadeira, a alegria de se receber Jesus. No versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Diga glória a Deus, bem batista, como fala o pastor Gilson. Glória a Deus, ele se hospedou na casa de um pecador. Aquelas pessoas que estavam falando isso,
Elas se achavam justas, por mais que elas tinham muitos pecados, mas o fato dele ser um publicano, um coletor de impostos, um traidor do povo judeu, eles consideravam ele um pecador. E aí eles olhavam para ele e esqueciam de olhar para si. E glória a Deus quando Jesus faz morada na casa de um pecador. Eu me lembro até hoje de como eu fui achado por Jesus. Eu me lembro até hoje o quanto eu não merecia esse amor, o quanto eu era distante de Deus, o quanto eu fazia coisas que desagradavam a Deus. Terríveis, coisas terríveis, e eu fui abraçado por esse Jesus. Eu nunca compreendi por que ele se revelou a mim. Só existe uma definição para isso: amor. Amor. Fazer morada em um coração pecador só por amor. Se entregar em uma cruz até que a última gota de sangue caísse por amor. Ressuscitar e dizer que vai voltar ainda por aqueles que creram nele, é só amor. E uma fé verdadeira. Quando nós compreendemos esse amor, ela nos conduz ao arrependimento e à salvação. Olha o que diz o versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A atitude de Zaqueu aqui foi muito parecida com um grande empresário, hoje em dia, que de repente ele tem ali seus funcionários, e paga um valor na carteira de trabalho, bem abaixo, para não recolher tanto imposto, e resolve pagar por fora. E esse empresário, um belo dia, ele conheceu Jesus, o amor de Jesus, a glória de Jesus, ele entendeu que ele é um pecador, que ele precisa se retratar, chama os seus funcionários e fala: está aqui 4 vezes mais do que eu tirei de vocês. Está aqui o que é justo, eu me arrependi dos meus pecados, está aqui. E tem mais, vou vender algumas propriedades, minha metade, Senhor, eu quero doar, aonde que eu coloco isso? É para mãos cheias, é para cestas básicas ali na igreja que as pessoas precisam, é para missões, para que mais pessoas conheçam o Senhor, como o Senhor está se revelando a mim. O que eu faço? Essa é uma fé verdadeira. A atitude de Zaqueu foi além do que a lei mandava. Naquele período, quando alguém fazia mal ao outro, tirava algo do outro, ele tinha que devolver 2 vezes mais. Era a lei judaica. Só que Zaqueu quer devolver o dobro do dobro, 4 vezes mais. Mas por que isso? Por que esse arrependimento tão genuíno? Porque ele conheceu o amor de Jesus. Ele conheceu aquele que estava ali com ele, transformando sua vida. A questão é que quando andamos com Jesus, nós desejamos andar acima da lei. Nós desejamos viver a lei nos nossos corações, onde as decisões são tomadas. E não para passarmos por justos, para as pessoas verem quanto somos piedosos. Não, quando andamos com Cristo, a gente anda acima do que a lei manda. A atitude de Zaqueu, de restituir a quem ele tirou, a atitude dele doar aos pobres metade dos seus bens, foi porque Jesus mandou? Foi porque aquele povo perseguia ele e ele entendeu que ele precisava se retratar com o povo? Não foi. A questão é que no momento em que Jesus passa a habitar no coração, tudo mudou, tudo muda. Houve arrependimento acompanhado de atitudes que tornam o arrependimento verdadeiro. Arrependimento, queridos, ele é da boca para fora quando a gente não busca mudar aquilo que fizemos. O que origina diante de Deus nossos arrependimentos é o quanto nós mudamos. É o quanto nós decidimos abandonar aquilo que desagrada a Ele. Até porque a ovelha que segue o bom pastor, o Cristo Jesus, ela não suporta ficar na lama quando ela cai. Ela deseja limpeza. Ela deseja purificação. Quem gosta de lama é porco. Arrependimento verdadeiro é quando nós restituímos aquilo que fizemos contra alguém. É quando a gente pede perdão, a gente se humilha, a gente reconhece que a gente errou, pecou, a gente deseja
que aquela pessoa da qual perdeu no relacionamento conosco, com que ela seja restituída e se sinta bem. No versículo 9, Jesus disse a frase mais importante de todas: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus não disse: houve salvação para Zaqueu, houve salvação para esta casa, houve salvação, Zaqueu, para a sua família, houve salvação para a sua geração, para a sua esposa, porque você realmente exerceu uma fé verdadeira em mim, eu estou vendo a sua fé, e você será salvo. Jesus afirmou a salvação de Zaqueu. Vocês perceberam? Que foi depois de ele abandonar um ídolo. Até então tinha algo no coração de Zaqueu que poderia conflitar com a fé dele em Jesus. Existia algo no coração de Zaqueu a qual ele amparava todas as suas expectativas. Aquilo que ele amava, aquilo pelo qual ele não abria mão, que eram as suas riquezas. E não sei se vocês sabiam, mas só existe um outro Senhor reconhecido nas Escrituras. Só em um momento isso é reconhecido. Quando Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus ou a Mamon. Ao meio da Revista e Corrigida, ela vai trazer as riquezas como a divindade daquele período, que era o Deus da prosperidade, a qual as pessoas faziam sacrifício para isso. Então não há como você adorar a dois senhores. E adorar a Deus ou adorar as riquezas. Adorar as riquezas é idolatria. Paulo fala isso na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 5. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente precisa compreender se as riquezas nos servem, se as riquezas servem para a glória de Deus, para o avanço do seu reino, ou se somos nós que servimos a riqueza, a idolatramos, vivemos para ela. Sabe o que significa isso? Aquele jeitinho no imposto fiscal. É servir a riqueza. É aquela forma de mandar talvez um funcionário embora de uma forma com que você não seja prejudicado. É aquela forma de um registro na carteira diferente. Servir a riqueza. Agora preste atenção, Zaqueu entendeu isso. Ele entendeu que ele tinha que deixar um ídolo, ele tinha que servir a um Senhor ou outro, e ele ali naquele momento entendeu quem é o Deus da graça, quem é o Cristo, quem é o Salvador. Então ele toma a decisão e decide fazer o que ele fez com suas riquezas. E se a fé é a certeza das coisas que não vemos, como diz o autor da carta aos Hebreus, fé é a certeza das coisas que não vemos. Zaqueu teve a verdadeira fé, porque humanamente ele não teria perspectiva do seu futuro, certo? Metade dos bens ele vendeu e doou aos pobres. Ele foi atrás de ressarcer quem ele extorquiu 4 vezes mais. Esse homem não estava preocupado com o que ia ser depois, porque ele tinha descoberto quem é o autor e consumador da fé dele. Quando eu deixei a carreira musical, eu deixei 16 anos de história, de nome, de sustento. Deus mandou eu entregar. Eu entreguei. Sem saber para onde Ele iria me levar, o que Ele queria de mim. Eu não imaginava, eu nunca imaginei, quando eu tomei a minha decisão
de entregar isso para o Senhor, aonde eu e minha família, eu e minha princesa Andréia, os meninos, eu não imaginaria onde nós iríamos estar hoje, jamais. Eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha família, a reestruturação que Ele ia fazer, os milagres que Ele ia fazer, para onde Ele iria nos levar para servi-lo. Eu jamais imaginava, simplesmente entreguei e fui trabalhar do que tinha para trabalhar. Simplesmente, queridos, porque uma fé verdadeira é essa. É a certeza das coisas que não vemos. Zaqueu teve a verdadeira fé, e isso é convicção. Lembra do conceito primário de fé? Que é fidelidade. Fidelidade. Eu sirvo a um Deus fiel, então eu preciso confiar nele, mesmo que eu não veja expectativas, porque uma fé verdadeira é uma fé nesse Deus, que a própria palavra diz, que nós não somos capazes nem de pensar, e nem sequer imaginar as maravilhas que Ele tem para aqueles que creem nele. Olha o que Jesus continua dizendo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Para isso se cumprir, o perdido deve reconhecer que é um perdido. O perdido, ele deve reconhecer que sempre haverá algo para ele abrir mão. Deus sempre pede algo que tem ocupado o lugar dele, aqui. Talvez um passo de fé está sendo impedido por causa de um benefício, por causa de pequenos prazeres, que você pensa assim, se eu for por esse caminho com Jesus, tem coisas que eu gosto. Essas coisas são os seus ídolos. Essas coisas é tudo que Deus quer arrancar daí para Ele morar no lugar. E quem é o perdido? É o que não sabe o caminho. É o que não sabe para onde ir. É o que não consegue enxergar devido à escuridão na qual vive. Porém, caminho, a luz que ilumina a escuridão está trazendo à vista hoje o quanto nós somos pecadores sujos e precisamos dessa luz para ser limpos e purificados, para termos vida plena, para sermos preenchidos daquilo que o mundo não consegue nos preencher, e jamais vai conseguir preencher. Quem é eterno só é satisfeito por aquilo que é eterno, não por coisas que se destroem com o tempo. Jesus, Ele entrou na casa de Zaqueu, antes que ele se retratasse dos seus pecados. Vocês perceberam isso? Que Jesus entrou na casa, Jesus não impôs condição, Zaqueu, eu só entro na sua casa, Zaqueu, se você parar com aquele vício. Zaqueu, eu só entro na sua casa, Zaqueu, se você pegar as suas coisas e mostrar que você está arrependido, Zaqueu. Ele entrou na casa de Zaqueu sem impor condições, só porque compreendeu que aqui dentro ele queria conhecê-lo. Ele ansiava por uma visita de Jesus, por conhecer Jesus. Ele não impôs condições. Isso porque Jesus não estava interessado no que Zaqueu fazia, mas estava interessado em quem ele era, na pessoa de Zaqueu. Por ele ser excluído pela religião que se dizia ali, de um povo que se dizia que era de Deus, não atendê-lo, não sentar com ele à mesa. Jamais que um fariseu sentaria. Jamais que um religioso sentaria, entraria na casa de Zaqueu. Mas Jesus entrou. É isso que ele faz. Ele se assenta na sua mesa com você, ele entra no teu coração, sem se preocupar com o que você está fazendo, mas se preocupando com quem é você. Jesus entrou ao perceber que em seu coração existia vontade de conhecê-lo. E aí então Zaqueu foi se retratando. Zaqueu ficou impactado com o amor, com a presença do Filho de Deus em sua casa. E então ele foi se retratando, ele foi abandonando, ele foi se arrependendo, ele foi deixando. A gente precisa começar a agir diferente. A gente precisa começar a olhar para as pessoas se importando com quem elas são, não com quem elas fazem.
Se Jesus não impôs condição, queridos, quem somos nós para tratar as pessoas de um modo diferente pelo que elas fazem? Então, com isso eu quero dizer, a você que ainda não entregou sua vida para Jesus, a você que está aqui que pensa que é por meio de religião, é por meio do que você pode fazer, não é, não é. Não espere se tornar limpo para querer conhecer Jesus. Essa é uma das maiores artimanhas do diabo. Eu preciso me tornar limpo para ir para Jesus. Eu ainda cometo coisas. Isso é engano. Porque isso só vai acontecer se Ele fizer morada no seu coração. Ele é o agente transformador da sua vida. Ele é quem pode arrancar tudo que tem te trazido dor, aflição, enganos. Porque foi Ele quem levou sobre si todas essas coisas. Eu pergunto, quais foram as obras de Zaqueu para ser salvo? Salvação não é por obras. Salvação não é pelo que eu faço para me ter algo de Deus. Nunca foi. A gente faz coisas, boas obras, com a consciência de que Deus já fez o impossível por nós. Então nós fazemos obras. Zaqueu não teve obra nenhuma. A sua obra só foi depois dele conhecer Jesus, depois dele saber que Jesus o amava. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa verdadeira fé, ela nos revela quem é Jesus, o amor de Deus. Ela nos leva a conhecer verdadeiramente esse Jesus. Ela nos faz compreender o quanto somos pecadores e sem merecimento desse amor. Uma verdadeira fé, ela nos dá acesso a uma vida plena, não sem dificuldades, mas sabendo que enquanto lutamos, enfrentamos as dificuldades, Ele está conosco, nos carregando muitas vezes no colo. Essa é a verdadeira fé, que em meio a tempos difíceis Ele não nos desampara. A verdadeira fé é essa: você olha para Jesus, sabe que Ele ama você, você reconhece que Ele morreu naquela cruz por você, que o sangue dele foi derramado por você, que o livramento da morte eterna veio sobre você. Essa é a verdadeira fé.